Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor numa quarta-feira à noite, metade da semana. Temos aí a outra metade até chegarmos ao Santo Sábado, que tanto esperamos todas as semanas. E eu queria convidá-los a uma reflexão importante nessa noite. Como adventistas do sétimo dia, todos nós aguardamos o breve retorno de Cristo. Breve retorno. Ele já está voltando, muito em breve. Muito em breve nos veremos livres desses problemas que temos aqui. Estaremos para sempre com o Senhor. Diante dessa proximidade da volta de Cristo, foram dados sinais para nós a respeito desta aproximação. E um dos sinais que Cristo deixou para nós é algo que devemos prestar atenção em seus detalhes. Nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de Mateus, capítulo 24, e vamos ver um dos sinais que Cristo, o próprio Cristo, revelou para nós, que apontaria para a proximidade da sua vinda. Mateus capítulo 24, verso 14. Texto muito conhecido dos irmãos. Entre os sinais destacados por Cristo, estava a pregação do Evangelho. E diz assim a palavra de Deus: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É importante que a gente preste atenção nessas palavras de Cristo. Nós, quando olhamos ao redor, temos visto o cristianismo crescendo, sim ou não? A cada dia surge uma nova igreja cristã, com um novo nome, novas ideias, e são muitas religiões diferentes, cristãs, são muitas ideias diferentes, são muitas igrejas diferentes, e elas não falam a mesma língua, não falam as mesmas coisas, não creem nas mesmas coisas. E eu pergunto, será que existem vários deuses, várias Bíblias, vários evangelhos diferentes? Nós temos que atentar para a profecia dada por Cristo. Ele não disse assim: um evangelho do reino será pregado a todo mundo e então virá o fim. Qual foi a palavra que ele usou aqui? Este evangelho. E é isso que nós precisamos, para isso que precisamos atentar. Este evangelho do reino. Que evangelho é este? O apóstolo Paulo, certa vez, escrevendo ao jovem Timóteo, que estava iniciando o seu ministério como pregador, ele disse que no final dos tempos, os homens teriam uma aparência de piedade, digamos, uma aparência de cristianismo, porém não um cristianismo de fato, e podemos compreender também, ou aplicar esta informação de Paulo, ao fato de que teríamos evangelhos aparentemente verdadeiros, mas que se estivéssemos estudando mais a fundo, mais em detalhes, veríamos que há alguns pontos controversos quando comparamos com a palavra de Deus. Na realidade, uma das melhores estratégias de Satanás não é abafar a verdade, mas misturá-la com a mentira. Nem que seja um pouquinho só, misturá-la com a mentira. E desta forma ele consegue enganar aqueles que estão desatentos. Bom, então nós precisamos comparar a espécie de evangelho que tem sido levado a alguns lugares com o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, o evangelho do reino, que deve ser pregado a todo mundo para que então venha o fim. Nós vamos tratar rapidamente de alguns pontos, são vários, mas apenas alguns pontos. Em primeiro lugar, tem sido pregado por aí um evangelho que diz assim: se você for fiel a Deus, se você devolver fielmente a Deus os dízimos e for generoso em suas ofertas, Deus vai te dar em dobro. Deus vai te dar prosperidade material. Então, tudo que você entregar à igreja, Deus vai multiplicar na sua vida. Agora eu pergunto, Deus pode fazer isso, sim ou não? Sim. Pode. Isso pode acontecer? Pode. Mas lembremos que essa não é a essência do evangelho e nem a prioridade dele. Pode não acontecer? Também pode não acontecer. Então precisamos estar atentos. Veja como é importante isso daqui. Quem foi a pessoa mais fiel que já pôs os pés neste planeta? Cristo. Não existe ninguém que tenha sido tão fiel quanto ele. Por quê? É simples. Porque Cristo foi fiel em tudo, de uma forma absolutamente perfeita. Nunca cometeu um erro, nunca cometeu um pecado, então ele foi estritamente fiel a Deus. E eu pergunto uma coisa:
O que Cristo diz a respeito de si mesmo em termos de prosperidade material? Certa vez Cristo disse assim: as raposas têm os seus covis, as suas tocas. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem, eu não tenho o quê? Não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Cristo estava dizendo: eu não tenho nada. Então, algo que não está batendo aqui. Um evangelho que tem sido pregado por aí diz: se você for fiel, Deus te dará muitas coisas. Mas o mais fiel que já existiu, que já pôs os pés neste mundo, diz que não tinha nada. Eu pergunto: é pecado ser rico? É pecado ter dinheiro? É pecado buscar uma vida confortável nesta terra? Não. Onde está o problema? Primeiro, quando colocamos essas coisas em primeiro lugar, aí temos um problema. Segundo ponto, quando nós incorremos no erro de pensar em barganhar com o Senhor. Eu dou e o Senhor me devolve. Nós temos que estar atentos a isso, porque nem sempre isso acontece. E é importante nós lembrarmos que as pessoas que decidiram e decidem ser estritamente fiéis a Deus, elas deixam de passar provação? Não, muitas vezes é o contrário. São estas as pessoas que passam pelas maiores provações, os fiéis. Então precisamos prestar atenção nisso. Por quê? Porque quando um cristão acredita nesta barganha, e quando ele procura ser fiel a Deus e não recebe o retorno material, o que acontece com ele? Ele desanima, desacredita, não dá certo isso, então eu vou deixar de seguir a Deus porque não está funcionando. Quando nós tivermos a consciência de que servir a Deus é pela fé, é por amor, independente do que aconteça, pode vir provação, nós continuaremos fiéis, continuaremos firmes. Temos que lembrar que Cristo prometeu que as nossas necessidades seriam supridas, não os nossos desejos, ok? A Bíblia diz que nunca se viu um justo fazer o quê? Desamparado, mendigando pão. Então as necessidades serão supridas, não necessariamente os nossos desejos. Você pode ser fiel a Deus e sua empresa não prosperar. Você pode ser fiel a Deus e não conseguir aquele emprego ou aquela promoção. Então lembremos sempre, não tente barganhar com o Senhor. Seja fiel a Ele, independente do que aconteça. Cristo não está preocupado com a sua condição financeira. Ele está preocupado com a sua salvação. E se a sua condição financeira te afastar dele, Ele vai te dar uma condição financeira boa? É bem provável que não. Porque o importante para Ele é a salvação da alma. Interessante, existe uma apostila, um material que foi publicado há alguns anos atrás, intitulado História da Igreja Batista do Sétimo Dia. E ali trazia algumas descrições a respeito desse falso evangelho que é pregado por aí. Diz assim: hoje vemos verdadeiras indústrias da fé crescendo em um ritmo que dá tontura para quem contempla, mas colocam a bênção acima do autor da bênção. Saúde e riqueza recebem mais ênfase do que salvação da alma. Veja, Deus quer a nossa salvação, sejamos ricos ou pobres, é a nossa salvação que Ele quer. E eu pergunto uma coisa: Cristo prometeu algo diferente de no mundo tereis aflições? Não. Ele garantiu, no mundo tereis aflições, mas se anime, eu venci o mundo e por meio do meu poder em sua vida, você também pode vencer. Foi-nos prometido ouro, riquezas, vida eterna, sim ou não? Sim, mas não é para agora, lá na frente. Permaneçamos fiéis neste caminho. Se Deus quiser nos dar mais, louvado seja o seu nome. Se Ele não quiser nos dar mais, não é obrigação dEle. E não é a prioridade do Evangelho. Está claro, irmãos? Então permaneça fiel, independente do que aconteça. Permaneça fiel. É importante considerar as palavras de Cristo também, quando Ele disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então esse é o foco de Deus, é a salvação da nossa alma, a salvação do ser humano. Ainda nesse contexto de bênçãos, existe um evangelho sendo pregado por aí que afirma o seguinte:
Se eu me entregar a Cristo, eu serei curado de todas as minhas enfermidades. Eu pergunto, isso pode acontecer? Sim. Mas isso acontecerá necessariamente? Não. Quem é que decide? Deus. É sempre Deus quem decide. Mas é importante, irmãos, considerarmos alguma coisa. Este evangelho que tem sido pregado diz: Deus te cura de todas as enfermidades, mas você não precisa se preocupar com seus hábitos de vida. Você pode comer o que quiser, beber o que quiser, praticar o que quiser, ir aonde quiser. E se isso te causar algum problema, vá à igreja que Deus resolve. E muitas pessoas, quando se veem acometidos de alguma doença, uma enfermidade, buscam ao Senhor fervorosamente. E quando esta enfermidade desaparece, é curada, o que acontece? Elas não voltam mais. Até a próxima enfermidade. Então veja como é importante nós lembrarmos de uma coisa. Muitas vezes, as enfermidades das quais sofremos, não todas as vezes, mas muitas vezes, são resultado natural da nossa própria negligência às leis de saúde. Quer ver que interessante uma coisa? Evidentemente, nem todas as doenças são consequência da nossa própria negligência. Por exemplo, lembra de Jó? Jó ele passou por uma provação e Deus queria, além de outras coisas, refinar ainda mais o seu caráter. Nós, por exemplo, vivemos num mundo mau, cheio de pecado, cheio de dor, e até o ar que respiramos está contaminado, sim ou não? Então eu já vi casos de pessoas que morreram com câncer no pulmão e nunca fumaram, mas viviam em cidades extremamente poluídas. Isso pode acarretar doenças. Agora, a grande parte das enfermidades das quais o ser humano sofre são fruto do desrespeito às leis naturais que Deus estabeleceu. E nós precisamos estar atentos a isso. Cristo é o médico dos médicos, pode curar qualquer enfermidade, pode até ressuscitar um morto. Até isso ele pode fazer. Porém, Cristo sempre traz um a mais, como ele fez com a mulher adúltera. Ele perguntou: cadê as pessoas que estavam te condenando? Ela falou: todo mundo foi embora, Senhor. E ele disse assim: também não te condeno. Vamos traduzir: eu te curo, eu te perdoo. Porém, agora vai e não faça isso de novo. Deus pode curar qualquer enfermidade, mas Deus nunca curará uma pessoa para que ela permaneça no pecado, permaneça no erro. A cura de Deus sempre vem acompanhado de um convite à conversão, mudança de hábitos, mudança de atitudes. Olha que importante que é considerarmos isso. O que está escrito no livro A Ciência do Bom Viver, página 227 e 228. Olha como isso é importante, irmãos. Temos na palavra de Deus instruções relativas à oração especial pelo restabelecimento de um doente. Mas tal oração é um ato soleníssimo. Olha como isso é sério. E não devemos realizar sem atenta consideração. Em muitos casos, veja, em muitos casos, diz a irmã White, de oração pela cura de um doente, o que se chama fé não é nada mais do que presunção. Ela continua dizendo assim: muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas. Não têm vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Outros têm desconsiderado as leis de saúde em seus hábitos de comer, beber, vestir e trabalhar. Obtivessem essas pessoas a bênção da saúde e muitas delas continuariam a seguir o mesmo caminho de descuidosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus, raciocinando que, se Deus as cura em resposta à oração, elas se acham em liberdade de prosseguir em suas práticas nocivas, condescendendo sem restrições com apetites pervertidos. Preste atenção nesta frase da irmã White. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde dessas pessoas, estaria animando o pecado. É trabalho perdido, diz a serva do Senhor. Preste atenção nisso. É trabalho perdido ensinar o povo a volver-se para Deus como aquele que cura suas enfermidades, a menos que seja também ensinado a renunciar aos hábitos nocivos. Para que recebam sua bênção em resposta à oração, devem cessar de fazer o mal e aprender a fazer o bem. Ela conclui: deve se tornar claro aos que desejam orações por seu restabelecimento
que a violação da lei de Deus, quer natural, quer espiritual, é pecado. E que a fim de receber suas bênçãos, ele deve ser confessado e abandonado. Deus nunca dará a uma pessoa cura para que ela permaneça fazendo as mesmas coisas. Então precisamos estar atentos a isso. Como eu disse, nem todas as doenças são resultado da nossa própria condescendência e negligência dos princípios de saúde, mas muitas delas, sim. Muitas pessoas pedem a cura ao Senhor, e o Senhor responde a elas: filho, eu já te dei a cura, mude seus hábitos de vida. E a irmã White diz que se Deus curasse essas pessoas, que sabem o que devem fazer e o porquê estão nessas condições, estaria animando-lhes o pecado. Então, irmãos, precisamos sempre considerar em nossa própria vida, quando estamos sofrendo de alguma enfermidade, pode ser que não seja com descendência própria, mas às vezes pode ser que seja. Então precisamos, como diz o apóstolo Paulo, provai a vós mesmos. Vamos avaliar como é que está a nossa vida. Bom, ainda nesse contexto de bênçãos, há um evangelho sendo pregado por aí que diz assim: Deus é fiel. Está certo ou está errado? Absolutamente certo. Deus é fiel, sempre foi e sempre será. A palavra de Deus diz que Deus não muda. Ele é fiel. Agora eu pergunto, do que esse tipo de evangelho está se esquecendo? De um detalhe muito importante que você encontra no livro do Apocalipse, que diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. O que esse tipo de evangelho se esquece? Deus é fiel, ninguém tem dúvida disso. Mas a essência e a questão que está em caso não é se Deus é fiel a nós, porque Ele não muda. A questão é se nós somos fiéis a Ele. Este tipo de evangelho prega que Deus sempre será fiel a você, mas você não precisa se preocupar com a recíproca. Não precisa se preocupar em ser fiel a Deus, mas Deus sempre será fiel a você. Mais ou menos como o evangelho lâmpada mágica. Sabe como é que funciona? Você pega, esfrega, sai o gênio e você pode pedir o que quiser, que ele é obrigado a atender, a fazer, a obedecer aquilo que você está dizendo. Deus é fiel a você, mas você não precisa ser fiel. Este não é o evangelho do reino. Este não é o evangelho eterno. Precisamos estar atentos. Nós dificilmente encontramos hoje, irmãos, no mundo religioso e cristão em geral, pregações que tratam de arrependimento. Dificilmente. Olha que interessante o que está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 19. O Velho e o Novo Testamentos mostram-nos o único meio, porque esta obra deve ser feita. Arrependei-vos, 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 era a mensagem que João Batista fazia soar no deserto. A mensagem de Cristo ao povo era: se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aos apóstolos foi ordenado pregar em toda parte que os homens se arrependessem. O Senhor deseja que seus servos hoje preguem a velha doutrina evangélica. Peraí, isso também é evangelho? Sim. Qual é a doutrina evangélica segundo a pena inspirada? Tristeza pelo pecado, arrependimento e confissão. E a irmã White conclui dizendo: precisamos de sermões à moda antiga. Precisamos de costumes à moda antiga e de pais e mães em Israel à moda antiga. Nós precisamos tomar muito cuidado com o evangelho de camisetas e adesivos de carro que tem sido pregado por aí. Deus é fiel, Deus é amor, foi Deus que me deu, mas que muitas vezes não apresenta nenhuma transformação do caráter. O cristianismo se limita a camisetas, a slogans, a adesivos em carros. Deus é fiel, sabemos disso. Mas o que está em questão é: eu sou fiel a Ele? Ser fiel até a morte. Essa é a vontade do Senhor. E é tão extraordinário que Ele nem deixa ao nosso encargo para cumprirmos este propósito sozinhos. Cristo disse: sem mim, nada podeis fazer. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Outro aspecto do evangelho que tem sido pregado por aí. Existe um evangelho que diz o seguinte: que a principal missão de um cristão
é o ativismo social, as obras de caridade, as ações humanitárias. Evidentemente, tudo isso faz parte da nossa missão, sim ou não? Sim. Mas será este o foco dela? Será este a essência da nossa missão? As lutas sociais, causas humanitárias, obras de caridade? Qual é a essência do Evangelho do Reino? Abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, verso 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Levítico, capítulo 20, verso 7. Olha que importante que é isso daqui. Portanto, qual a palavra que aparece aí? Santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Qual é a essência do Evangelho do Reino? Sede santos. O que é ser santo? Ser perfeito? Não exatamente. Ser santo é ser separado. Eu gosto de uma palavra que torna isso muito mais simples de entender. Ser santo é ser diferente do prisma de Deus. Ser diferente do ponto de vista de Deus. Isso é ser santo. A principal missão da igreja hoje é ser uma representante de Deus na terra. A principal missão de um cristão é ser um representante do caráter de Deus neste mundo corrompido. Deus não deu a nós uma missão principal, o pregar, mas o ser, o viver o Evangelho. É essa a nossa primeira missão, representarmos a Deus. E o trabalho do Espírito Santo é justamente isso, é nos tornar cada dia mais semelhantes a Cristo. Veja como isso aqui é importante. Por que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com Cristo. Eles se pareciam tanto com Cristo, mas tanto com Cristo, que Pedro teve que mentir e dizer que não o conhecia. Porque onde quer que ele fosse, era evidente que ele era o quê? Um cristão. Ele não conseguia esconder isso. E ele precisou mentir. Então veja, irmãos, é muito preocupante a atitude de muitos cristãos por aí, afoitos e preocupados com o ativismo social, mas cujas vidas não apresentam diferença absolutamente nenhuma em relação à vida de alguém que não é cristão. Deixa eu te dizer uma coisa. Ateus fazem obras de caridade? Sim. Então as obras de caridade não nos fazem diferentes. Ateus também fazem. Nós precisamos estar atentos, porque a essência do Evangelho do Reino é transformação de caráter. As ações fazem parte, mas não devem ser o foco, como nós vamos ver aqui. Veja que interessante isso daqui. Muitas vezes a gente acredita, como o irmão White fala, queremos fazer da nossa atividade um salvador. Em vez de buscar a salvação em Cristo, queremos buscar na nossa atividade. Então trabalhamos muito para Cristo, mas não trabalhamos com Cristo, numa comunhão diária por meio do estudo da Bíblia e da oração. Qual que é o problema disso? Veja, quando nós fazemos o bem ao próximo, ou buscamos fazer o bem ao próximo, sem estarmos ligados a Cristo, e Cristo diz, sem mim, nada podeis fazer. Nós podemos até fazer o bem ao próximo, estando desligados de Cristo, como os ateus fazem, como mundanos fazem, sim ou não? Muitos mundanos fazem obras de caridade, porém, desligados de Cristo, estaremos fazendo pelos motivos errados. E é aí que está o grande problema. Podemos estar fazendo o bem ao próximo por motivos errados. E existe uma exortação muito séria da palavra de Deus que o próprio Cristo disse em Mateus capítulo 6. Isso aqui é muito importante, irmãos. Parece muito estranho para nós hoje, porque a nossa natureza nos inclina para o lado contrário. Mas veja só o que Cristo disse em Mateus capítulo 6, versos 2 a 4. Dentro desse contexto da essência, a transformação do caráter, não necessariamente as obras sociais. Olha o que diz aqui. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Veja o verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola,
ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deus sabe, por que Ele nos dá essa instrução? Porque Deus sabe que o nosso coração é o quê? A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então, muitas vezes, quando eu quero expor a todos os trabalhos que tenho feito, eu posso ter até boas intenções, mas o coração humano é enganoso e eu posso ser levado ao orgulho próprio. Então, Cristo advertiu: não fale para ninguém. Não precisa anunciar a todo mundo o que você tem feito. Por isso precisamos do Senhor, para que possamos fazer o bem ao próximo pelos motivos certos. É isso que nós precisamos. Veja que interessante que está escrito em Mensagens aos Jovens, página 128. Se quiserem exercer verdadeira e salvadora influência, vivam segundo sua profissão de fé, mostrem essa fé pelas obras de justiça e tornem grande a distinção entre os cristãos e o mundo. Veja que interessante, são dois aspectos aqui. Mostrem a fé pelas obras de justiça. E muitas vezes estamos apegados só a esse ponto. Mas são dois aspectos. Mostrem as obras de justiça. Faça o bem aos outros. Mas faça o que também? Torne grande a diferença entre você e as pessoas do mundo. E é isso que precisamos estar atentos. Patriarcas e Profetas 458. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo, tão grande, nos costumes, hábitos e princípios, como exigia de Israel antigamente. Não apenas a nossa vida deve ser distintiva, diferente, mas também a nossa pregação. Por que isso é importante? Qual é, afinal, o Evangelho do Reino? Lá em Apocalipse você vai ler qual é o Evangelho do Reino que deve ser pregado a todo mundo para que venha o fim. Diz lá: vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o quê? O Evangelho eterno, a pregar a toda a tribo, língua e nação. Qual é o Evangelho eterno, o Evangelho do Reino que Deus quer que preguemos às pessoas nesta geração? As 3 mensagens angélicas. Por que, irmãos, isso é tão importante para nós? Dentro desse contexto do ativismo social. Porque o ativismo social não pode estar desassociado da pregação da verdade. Não pode estar desassociado da advertência ao mundo, do que está para sobrevir e daquilo que Deus requer de nós. Daremos muito gosto a Satanás se mantivermos uma família bem alimentada por toda a vida e ao final essa família perder a salvação. Porque recebeu muita cesta básica, mas nunca a verdade. Vocês entendem a seriedade do assunto, sim ou não? Precisamos fazer estas coisas sem omitir aquelas, como disse Cristo certa vez. A mensagem de advertência ao mundo, as 3 mensagens angélicas, uma mensagem convidando ao mundo ao arrependimento, porque um juízo está acontecendo no céu, uma mensagem que adverte o mundo a respeito de um falso sistema religioso chamado Babilônia, que está enganando muita gente. E finalmente a 3ª mensagem, que convida o mundo a adorar o Criador dos céus e da terra e receber o seu selo, e não o selo de Babilônia. Nós precisamos atentar para isso, porque muitas pessoas têm sido muito bem alimentadas do alimento físico, mas o espiritual. Dará ainda mais gosto a Satanás se no final dos tempos um adventista do 7º dia, muito ativo na igreja, estiver inserido no grupo de Mateus 7:22, que dirá ao Senhor: Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa. E qual a resposta que ouvirá? Não te conheço. Não te conheço. Eu não quero ouvir isso do Senhor. E eu não quero que nenhum de nós ouça. Fechando, façamos o bem ao próximo, busquemos as obras sociais, mas não esqueçamos de buscar a santificação pessoal, sem a qual ninguém verá a Deus. E não esqueçamos de levar as pessoas com as nossas cestas básicas,
mensagens de advertência, de arrependimento e de preparo para a volta de Cristo. Agora veja que interessante é isso daqui. Está escrito em um livro, não sei quantos conhecem esse livro, de George Knight. Alguém já ouviu falar desse escritor? O livro é intitulado A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. Um livro excelente de George Knight. Veja o que é relatado ali dentro desse contexto que estamos tratando. A solução de Jesus vai muito além do que a de remendar nosso mundo despedaçado com reformas sociais, por mais louváveis que tais ações sejam. O problema para os adventistas ao encarar o auxílio aos pobres e sofredores como o programa apocalíptico principal da denominação é que Ellen White advertiu contra essa atitude de forma muito clara. Apesar de Ellen White não ter tido a menor dúvida de que se tratava de uma boa obra e que o Senhor tem uma obra a ser feita em prol dos excluídos, foi firme ao declarar que as energias e os recursos do movimento adventista não devem ser consumidos em fazer um trabalho que o mundo faria amplamente. Mas, continuou Ellen White dizendo, o mundo não fará o trabalho que Deus confiou ao seu povo. É isso que precisamos entender. Existe um trabalho que Deus espera de nós, mas que outros também podem fazer. E devemos fazer, devemos tomar a frente. Mas existe um trabalho que Deus só confiou a nós. Esse ninguém mais vai fazer. Continua dizendo assim. Em outra ocasião, Ellen White observou que o Exército da Salvação, que era um grupo protestante da época, que tinha esse foco muito forte nas questões sociais, Ellen White observou que o Exército da Salvação estava fazendo um bom trabalho, mas que os adventistas não deveriam tornar aquilo o seu foco principal. Veja como isso é sério. Em vez disso, o Senhor traçou a nossa maneira de agir. A verdade para este tempo deve ser proclamada. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 184. Embora o Salvador tenha ajudado os sofredores e alimentado os famintos, seu ministério principal foi o caminho radical de pregar um evangelho que levava à cruz, renúncia, transformação, conversão, arrependimento. Esse mesmo equilíbrio aparece na mensagem confiada ao movimento adventista. Preste atenção nisso, que o autor escreve: a única solução real para a pobreza e a injustiça é a volta de Jesus. É essa solução que torna a mensagem adventista verdadeiramente relevante para o mundo em agonia. Essa é a mensagem que nos torna relevantes, a solução definitiva para os problemas sociais, a volta de Jesus. Continua dizendo assim: muitos adventistas, especialmente os jovens mais talentosos, estão em busca de uma mensagem relevante e significativa para o novo século. A direção que cada vez mais jovens como esses estão seguindo é a de alimentar os pobres e buscar justiça social. Essas coisas são boas e necessárias. Mas, considerando a perspectiva bíblica, de forma alguma podemos enxergá-la como as atividades cristãs mais relevantes para atender as necessidades do mundo. Jesus, apesar de ter se preocupado em cuidar dos excluídos e alimentar os pobres, repetidas vezes retirava-se do caminho da justiça social como foco primário do seu ministério. Sua mensagem, em essência, era de que a engenharia social e a benevolência social jamais resolveriam os problemas do mundo. A única resposta suficiente e permanente para as dificuldades que envolvem um mundo perdido, conforme Cristo ensinou tanto nos Evangelhos quanto no livro do Apocalipse, seria o seu retorno nas nuvens do céu. George Knight conclui dizendo assim: na sua volta, na volta de Cristo, há verdadeira esperança. O resto não passa de simples curativo. Nós precisamos ficar atentos, porque Satanás muitas vezes pode utilizar o ativismo social para nos desviar do foco essencial, que é a salvação das pessoas, que é a breve volta de Jesus para dar solução definitiva aos problemas sociais. É isso que nos torna relevantes. Nós temos a solução definitiva: a volta de Cristo. Existe um outro evangelho sendo pregado por aí, principalmente nesses últimos dias. Um evangelho que diz assim: todos somos filhos de Deus e devemos viver em harmonia. Está certo ou errado?
Está certo ou errado, irmãos? Está certo. Mas este evangelho não para por aí. Esse evangelho diz que precisamos de duas coisas para vivermos em harmonia. Primeiro, abra mão das suas doutrinas e crenças particulares, em prol do bem comum. Segundo ponto, não sejamos tão rígidos com as ordenanças do Senhor. Não precisamos seguir tão estritamente. Mas não é este o evangelho do reino. A Bíblia diz o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, é culpado de todos. Vamos traduzir isso. Qualquer pessoa que tenciona guardar a lei de Deus pela metade, em essência não está guardando nada. Absolutamente nada. Mas qualquer que buscar guardar a lei de Deus fielmente, unicamente pela graça de Cristo, o poder da pessoa do Espírito Santo, isso é possível. Vai passar por algumas dificuldades, sim ou não? Vai ter problemas. Não vai ter harmonia sempre. Não vai ter paz sempre. Vai acontecer divisões, sim ou não? A palavra de Deus diz: todo que quiser piamente viver em Cristo padecerá o quê? Perseguição, vai ter problema. Então temos que cuidar para que este evangelho que é pregado aí fora não entre aqui. Este evangelho de não sejamos tão rígidos com as ordens de Deus para manter a igreja unida. Bom, diante disso, nós temos dois caminhos. Primeiro, ou decidimos ser fiéis a Deus e suportarmos as consequências com paciência e fé, ou nós evitamos essas consequências, amenizando ou diluindo as normas do Senhor, para atrairmos e para parecermos simpáticos e aceitáveis a pessoas que não gostam de normas. Quando nós baixamos as normas, nós atraímos pessoas que não gostam de normas. E aí temos um problema. A irmã White, escrevendo sobre a igreja primitiva, olha o que ela disse no Grande Conflito, páginas 45 e 46. Para assegurar a paz e a unidade, eles estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus. Qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus. Mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. No livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 244, a irmã White escreve: os que amam a Jesus e as pessoas pelas quais ele morreu, seguirão as coisas que promovem a paz. Devem, porém, tomar cuidado para que em seus empenhos por evitar a discórdia, eles não comprometam a verdade. E querendo guardar-se da divisão, não sacrifiquem os princípios. A verdadeira fraternidade jamais pode ser mantida pelo comprometimento dos princípios. Em casos de diferenças de opinião entre homem e homem, às vezes se devem fazer concessões. Nunca, porém, se deve sacrificar um jota ou um tio do princípio para alcançar harmonia. O evangelho que tem sido pregado aí fora diz: não seja tão rígido. Permita que as pessoas façam o que bem entendem para mantermos a igreja unida, para não termos problemas. E o Senhor diz: faça o possível para manter a igreja unida, mas jamais pelo comprometimento da verdade, dos princípios, do assim diz o Senhor. Jamais. O evangelho que tem chegado a muitos lugares diz que Jesus vai voltar. Verdade ou mentira? Verdade. Diz também que nós devemos esperar pela volta de Jesus. Verdade ou mentira? Verdade. Mas falta algo. A questão não é a espera, porque muitos cristãos estão esperando a volta de Cristo. A questão, como diz o livro de Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. O nosso foco não deve estar na espera, mas no preparo. E aí que este evangelho falso falha. Jesus voltar, devemos esperar por ele, mas devemos, em essência, nos preparar para este evento. Se nós olharmos ao redor, irmãos, nós vamos ver que o mundo está cheio de religiosos, sim ou não? Cheio de pessoas que se dizem cristãos. Mas Cristo nos advertiu há muito tempo atrás: cuidado, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, falsos cristãos, e farão tão grandes coisas, e dirão palavras tão bonitas e tão bem colocadas, que se possível fora,
enganaria até os escolhidos do Senhor. Coisas sutis, que só aqueles que estão se aprofundando no estudo da palavra e em gastar tempo em oração vão conseguir perceber a diferença. Existe um falso cristianismo que diz que serei próspero em Cristo em vez de alertar que poderei passar dificuldades, porque Cristo disse: no mundo tereis aflições. Existe um falso cristianismo e evangelho que diz que não terei mais problemas de saúde, mas que não preciso de uma reforma nos meus hábitos, incluindo os alimentares. Existe um falso evangelho que diz que Deus é fiel, mas que não preciso ser fiel a Ele, que diz que a essência do evangelho é fazer obras de caridade, quando na realidade a essência do evangelho é a vontade de Cristo, é o plano da redenção, é o preparo de um povo santo e afinal a volta de Jesus que resolverá todos os problemas sociais para sempre. Um evangelho falso que diz que Jesus voltará e levará todos, quando na realidade Ele não levará todos. Ele só levará os que estiverem preparados. Tratando a respeito deste falso evangelho, Ellen White escreveu: preocupa-se com o amor como principal atributo de Deus, rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a sentimentalismo, pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, sua reprovação ao pecado, os requisitos de sua lei, tudo isso é posto de parte. Fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as Sagradas Escrituras como fundamento da fé. Quantos aqui conhecem o professor Siegberto Marx? Ou já ouviram falar dele? Há algum tempo atrás, não sei se ele ainda faz isso, mas ele escrevia comentários para a lição da Escola Sabatina. E um desses comentários da lição da Escola Sabatina, de uma quarta-feira, dia 5 de outubro de 2011, ele trouxe as seguintes informações. Vamos aqui apresentar a receita de como se inventa um outro evangelho falso, para que as pessoas caiam na novidade, sejam enganadas e percam a vida eterna. É bem mais fácil enganar do que ensinar a verdade, porque somos pecadores, portanto, temos preferência por algo que esteja errado. Outro ponto, diz ele, importante, que os enganadores sabem, é que o povo em geral não busca conhecimento por si mesmo, e não confere o que lhe é ensinado, simplesmente aceita o que é dito. Portanto, as condições em geral são melhores aos que mentem do que aos que falam a verdade. Os que falam a verdade frequentemente precisam dizer coisas que requerem mudança na vida, e os enganadores não exigem nada, mas prometem muitas coisas. O evangelho falso sempre é barato, fácil, não requer mudança nem esforço, mas promete muito. Mais um ingrediente para enganar as pessoas é a mistura de bastante verdade com alguma mentira. Isso é sempre gradativo. Vai se misturando grande proporção de verdade com um pouco de falsidade. Preste atenção nisso. Aos poucos, vão se acostumando com erros e vão desejando mais o que lhes é concedido. E assim, o ministério falso vai conquistando adeptos até que eles se tornam a maioria. É algo sutil, quase imperceptível. Só poderão ser capazes de identificar essas sutis estratégias de Satanás, essa mentira diluída na verdade, aqueles que estão firmados na palavra do Senhor e que estão estudando a palavra do Senhor todos os dias e gastando tempo em oração, porque Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Se não nos prepararmos diariamente, irmãos, se não estivermos ligados ao Senhor diariamente, nós seremos enganados. Aceitaremos o falso evangelho e receberemos o falso Cristo quando Ele vier. E quando chegar o Cristo verdadeiro, nós nos lamentaremos profundamente, porque não iremos com Ele. Portanto, precisamos nos preparar dia a dia. Este é o tempo de nos tornarmos como os bereanos. Lembram deles, não? Os bereanos, irmãos, como foram considerados? Já sei, foram considerados pessoas rebeldes, pessoas que não confiavam na capacidade do grande apóstolo Paulo de ensinar a palavra de Deus. Foram considerados pessoas que estavam questionando a inspiração do apóstolo Paulo.
Foi assim que foram considerados? Não. A Bíblia diz que eles foram considerados mais nobres. Por quê? Porque recebiam alegremente as palavras do apóstolo Paulo e o que faziam com elas? Iam conferir, examinar para ver se o apóstolo Paulo estava dizendo a verdade. E o apóstolo Paulo era o top da época. Mais nobres. E esse é o desafio para nós hoje. Este é o tempo de dependermos cada vez mais de Deus e cada vez menos de homens. É o tempo de buscarmos a palavra de Deus e examinarmos a palavra de Deus por nós mesmos com o auxílio do Espírito Santo. Hoje é tempo, irmãos, de testar, provar e examinar tudo o que nos é dito. Não importa quem disse, não importa o que foi dito, precisamos examinar tudo à luz da palavra de Deus. Por que essa exortação? Testemunhos Seletos, volume 3, página 270. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias revestidas de trajes de luz apresentar-se-ão ao povo de Deus. A irmã White está falando de falsas doutrinas aonde, irmãos? Lá fora só? Não, aqui dentro. Assim procurará Satanás enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. O pensamento mais triste de todos, diz a irmã White, é o de que, sob a enganosa influência de Satanás, os homens terão uma forma de piedade sem ter verdadeira ligação com Deus. É a essência do Evangelho, é a ligação com Deus. Como Adão e Eva que comeram o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, muitos se estão agora mesmo alimentando com os enganosos bocados do erro. Agentes satânicos estão vestindo teorias de roupagem atraente, do mesmo modo que Satanás no jardim do Éden ocultou de nossos primeiros pais a sua identidade por intermédio da serpente. Esses agentes estão incutindo no espírito do homem isso que na realidade é erro mortífero. A influência hipnótica de Satanás repousará sobre os que se volvem da clara palavra de Deus para as fábulas agradáveis. Digo a todos, a irmã White adverte, estai de sobreaviso, pois como anjo de luz, Satanás está percorrendo todas as reuniões de obreiros cristãos e em cada igreja procura ganhar para seu lado os membros. Qual é a melhor estratégia dele? Colocar na verdade uma pitada de mentira. Se não estivermos atentos, se a nossa experiência cristã depende dos outros, se o nosso entendimento da palavra de Deus depende estritamente da interpretação dos outros, do estudo dos outros, da comunhão dos outros, se eu não construo a minha própria experiência pessoal com Deus, o meu próprio estudo da palavra, fatalmente eu serei enganado. Estejamos atentos, pois nesses dias finais, os falsos evangelhos irão minar a nossa igreja. E não podemos permitir que eles entrem aqui. O último texto, o grande conflito, página 559. Os que quiserem estar de pé neste tempo de perigo, devem compreender por si mesmos o testemunho das Escrituras. Entenda-se, por si mesmos, com o auxílio da pessoa do Espírito Santo. Ouça tudo o que você puder. Ouça pregações. Ouça as minhas pregações. Mas examine tudo o que eu digo. Examine. Confira. Estude. Se aprofunde. Vá além da mera pregação aqui. E mantenha sua comunhão diária com Deus. Somente dessa forma, não seremos enganados. Mais uma coisa, não se apegue ao sentimento. Não coloque o foco no teu sentimento. Porque o falso evangelho é agradável, sim ou não? É gostoso ou não? Então não se apegue ao sentimento. Não baseie sua fé no que você sente, mas se apegue ao assim, diz o Senhor. Busquemos cada vez mais a Deus. Busquemos cada vez mais o poder da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, eu faço esse apelo várias vezes, em todas as vezes que eu prego aqui, em todos os lugares por onde passamos. Gaste tempo diariamente com Deus.
em oração e estudo da palavra. Gaste tempo diariamente com Deus, porque sem mim, disse Cristo, nada podeis fazer. Desta maneira, gastando tempo com Ele, a pessoa do Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente. Realize as reformas que Deus pediu para que as avenidas da alma sejam abertas ao trabalho do Espírito Santo. Dessa forma Ele vai trabalhar. Ele vai nos transformando dia após dia, dia após dia. E cada dia mais, Ele nos tornará mais e mais parecidos com Jesus Cristo. E quando as pessoas olharem para nós, onde quer que estejamos, dirão o que disseram dos discípulos no passado: você é um deles. Você se parece com Cristo. Você fala como Cristo. Você se comporta como Cristo. Você só pode ser um cristão. Essa é a essência. Pregar o Evangelho, mas acima de tudo, vivê-lo. E só existe um jeito: Cristo vivendo em nós. Que essa possa ser a nossa meta como cristãos. Vivermos o cristianismo e pregarmos com o nosso testemunho. E aí sim, o verdadeiro Evangelho eterno será espalhado a todo mundo por meio de nós. Toda a tribo, língua e povo ouvirá. E Cristo voltará para nos buscar. Que possamos estar prontos quando esse dia chegar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.